E conforme o tempo vai passando, a gente volta aqui para fazer recomendações de smartphones. E cá estou eu mais uma vez, pessoal, para falar sobre Galaxy aqui para vocês. E vou responder já uma pergunta que tem muita gente que faz por aí. Pô, Rodrigo, por que você sempre está recomendando os Galaxy? Poxa, gente, quando eu recomendo Apple, é porque eu recomendo Apple. Se eu recomendo Galaxy, é porque eu recomendo Galaxy. Então, enfim, pessoal, eu entendi a pergunta, as últimas perguntas que eu recebi da galera falando por que eu recomendo Galaxy. S20 FE, S20, S21. Não recomendo Motorola. Eu recomendo Motorola para alguns casos mais específicos. Geralmente porque o que o pessoal mais dá valor, além da bateria, e é esse o lado que eu recomendo o Motorola quando eu recomendo, é a câmera. A galera dá muito valor em câmera, principalmente em vídeo hoje. Porque a maioria das pessoas que quer um smartphone bom vai trabalhar com rede social ou quer uma qualidade boa na câmera frontal e principalmente hoje em dia em vídeo. E aí por isso que eu venho recomendando Samsung, porque tem uma certa vantagem sobre os dispositivos da Motorola ainda. Mas quando eu vou pensar em bateria e se o cara quer comprar para game, cara, eu certamente recomendo Motorola. Mas vou explicar um pouquinho para vocês durante esse vídeo. Bom, hoje eu apareci aqui de novo porque nessa dança das cadeiras, nesses smartphones sobem de preço, aliás, sobe e baixa toda semana, certo? E já vou recomendar aqui meu canal de ofertas aí no Telegram, link na descrição. E nessa de sobe e desce, smartphones lançados há um tempo estão ficando interessantes. E nessa semana que passou, o Galaxy S21, não estou falando do S21 FE, se tornou bem interessante porque ele apareceu a menos de R$ 2.600. Hoje eu estou vindo gravar esse vídeo porque eu ia entrar aqui no meu canal de ofertas e às vezes eu posto lá, às vezes o meu cunhado posta, e eu acabei de olhar, tinha um preço bom do S21. 21, não é o S21 FE. E aí eu falei, vou sentar e vou gravar um vídeo pra galera, porque eu tenho certeza, quando os smartphones entram na faixa de preço que chega perto, as perguntas começam a aumentar no canal dos vídeos que eu já tenho. Compro o S20 FE, compro o S21, compro um 5G, compro não sei o que, compro o S21 FE. E hoje, nesse preço que ele apareceu a menos de R$ 2.700, eu recomendo o Galaxy S21, é a versão S21 normal, a topzera, não é o S21 FE, que também não é ruim. Mas hoje, neste preço que ele apareceu a menos de R$ 2.700, eu recomendo. E aí é o caso, recomendo para quem? Para quem que serve o S21 normal, o top. Se você comprar o S21 FE, o S20 FE ou o S21, que é a versão topzera, a primeira desses aí lançados, pessoal, você não vai estar comprando errado, de jeito nenhum. Mas, para certos casos, vou indicar um ou outro. Principalmente se faz necessário esse tipo de vídeo quando os preços começam a se aproximar. Óbvio que o S21 ainda está mais caro do que o S21 FE e que o S20 FE. Mas não tá muita diferença. O S21 FE e o S21 estão ali pau a pau, e aí você tem que decidir por algumas coisas. E se você for numa loja dessas da vida, com um vendedor querendo vender, a galera não vai nem sempre explicar para você. Às vezes o cara vai querer vender aquele que ele tem ali, né? Ele tem ali o S21 FE, ele não tem o S21. Mesmo sabendo que o S21 é melhor em certas situações, ele vai tentar te vender o que ele tem ali, porque ele precisa fazer uma venda. Então por isso que eu vim fazer esse vídeo hoje. Galaxy S21, a versão normal, certo? Compensa para quem? Pessoal, compensa para qualquer um que queira uma câmera espetacular traseira e câmera espetacular, competindo com qualquer smartphone top de linha aí, na frontal. A câmera frontal do Galaxy S21 normal se diferencia do S20 FE e do S21 FE no autofoco. Além dela ter 10 megapixels, e aí o pessoal faz uma grande confusão, nossa, mas a câmera do S20 FE é 32 megapixels. E aí que é 32 megapixels, tá? Ela junta uns pixels ali para entregar um pouco mais de luminosidade, mas não tem a qualidade que tem a câmera de 10 megapixels frontal do Galaxy S21. E a câmera frontal do Galaxy S21 é uma coisa que eu recomendo demais para quem vai produzir conteúdo, é que ela tem autofoco na frontal. Autofoco, quando você pegar o seu smartphone e tiver assim e for filmar algo e se aproximar algo para mostrar no seu Instagram, no seu YouTube, ele tem foco. Não vai ficar meio embaçado, porque as câmeras normais têm foco no infinito, como a do Galaxy S21 FE e do Galaxy S20 FE.
certo? Então, a linha S da Samsung, que não tem um FE de Fan Edition, ela tem autofoco na frontal há algum tempo. Então, quando você aproximar alguma coisa para fazer foco, mostrando algum produto, ele vai focar. Você aproxima, ele foca, você tira, ele foca no seu rosto. Ela tem autofoco, além de ter uma luminosidade um pouco melhor, sem precisar fazer o pixel binning e entregando uma foto um pouco mais rápida. Um tempo de resposta, quando você aperta o clique e a finalização da foto, mais rápida. Então, o S21... Para quem quiser o S21 normal, o topzera, o raiz, cara, ele vai entregar fotos melhores na frontal e na traseira. A traseira, a câmera principal é idêntica. Então, se você pensar em câmera principal na traseira S21, S21 FE, S20 FE, você vai obter resultados idênticos. Agora, a diferença vai estar na câmera de zoom, principalmente na câmera de zoom. A câmera grande angular vão ser idênticas também, tá? Diferencinha minúscula que não vale nem a pena comentar. Agora, a de zoom tem uma diferença em favor do S21 normal também, o raiz, que tem uma câmera de 64 megapixels, que vai te dar um zoom digital com a qualidade melhor, caso você queira fazer uma foto. E ainda vai ter o pixel binning também, é uma de 64 contra 8 no S21 FE e no S20 FE. Então, você tem essa vantagem de câmera frontal melhor no S21 e câmera de zoom traseira melhor no S21 também. Então, não é muito melhor, tá? Se você for fazer foto em ambiente normal, sem zoom, vai ter ali os 3x de zoom, vai ser idêntico. Agora, quando você dá um zoomzinho a mais, você vai ter uma vantagem. Então, vantagem de câmera para quem quer comprar o Galaxy S21. A desvantagem é que o S21 tem a menor tela desses três modelos. São 6.2 polegadas no S21, contra 6.4 no S21 FE, 6.5 no S20 FE, se eu não me engano, tá? Mas enfim, pessoal, é uma diferença de tela. Só que tem gente que vai preferir o menor. Certo? Eu quero o S21 porque é menorzinho, é realmente mais legal de segurar nas mãos, certo? Se você quer jogar, não é que não é bom. Eu acho que se você for pensar em jogar, compensa pegar o mais barato desses três, dentre S21, S21 FE e S20 FE, que é o S20 FE. Mesmo tendo 2 GB de RAM menos, já vou explicar, ele tem uma tela maior. E para quem quer jogar, uma tela maior é melhor. E ele tem um Snapdragon 865, que para quem for jogar por longos períodos, se você é o cara que quer jogar e fica jogando, fica, eu quero dizer, mais de 40 minutos jogando, o S20 FE é uma melhor escolha, por tela melhor e por ter um chip Snapdragon que tem conhecidamente uma performance melhor nos jogos, certo? Não é nem a performance melhor, porque tem uma diferença aí de tempo de lançado entre um e outro, mas é que ele não tem o thermal throttling, que vai derrubar a potência depois de um certo tempo de jogo. Se você não se importa com o tamanho de tela, que vai ser, não é uma vantagem grande, de 6.2 para 6.5 ou 6.4. Se você não se importa, o Galaxy S21 e S21 FE vão te dar uma experiência de jogo muito boa também, só que não em longos períodos de jogos, certo? Não é que vai ficar horrível, você vai ter uma queda perceptível para quem é o cara que joga realmente. E aí talvez seja melhor comprar o tela maior e que é o mais barato, com menos RAM, mas que vai te entregar uma experiência um pouquinho melhor para quem vai jogar longos períodos. Nenhum dos três modelos tem uma bateria que é exemplo para ninguém, tá? O Galaxy S20 FE vai ter a melhor bateria dos três, mas os três vão estar muito próximos no nível de bateria. E o S20 FE, que é a minha recomendação aqui para quem quer comprar o mais barato, perdendo essas coisas de câmera que eu já falei, e ninguém fala que ele tem uma bateria sensacional. Ele tem um uso normal de bateria. Se você não extrapola, usa essas coisas normais, você vai ter bateria de cedo até o comecinho da noite, certo? Se você usa demais, você não vai ter bateria em nenhum dos três, vai ter que carregar qualquer um dos três durante o dia. Ainda assim, uma bateria um pouquinho melhor no S20 FE, até porque ele tem 4.500 mAh, que é o mesmo 4.500 mAh do S21 FE, certo? Só que o S21 FE tem um Exynos 2100, que é o mesmo Exynos 2100 do S21, só que o S21 tem 4.000 mAh de bateria. Deu uma bugada aí na cabeça, mas assim, não é uma diferença grande. Mas se você fizer questão de um pouquinho a mais de bateria, S20 FE. Se você quiser questão de um pouco melhor, câmera um pouco melhor, as fotos melhores, os vídeos melhores, na frontal principalmente, S21.
E o S21 é o que está agora na faixa de 2.700, apareceu a menos de 2.600 e nesse preço eu acho que super vale a pena, porque se você for rivalizar com outros concorrentes do mercado, até dentro da Samsung ou fora, pegando da Motorola, você vai se pegar combatendo contra smartphones que não tem carregamento sem fio, que não tem som estéreo, que não tem proteção contra água. E aí ele fica muito bom no preço que ele tá. E vai ter fotos muito boas, tá? O lado ruim desses caras aí é não ter a bateria excelente. Se você partir para a Motorola, você tem uma bateria um tanto quanto melhor, jogabilidade um pouco melhor, só que você perde foto e perde em vídeo. E tem gente que eu sei que só compra Samsung, assim como tem gente que só compra Motorola. Esse vídeo não é o vídeo, pessoal, para ficar pontuando coisinha por coisinha. As principais coisas de diferença eu acabei de falar para vocês. Ah, o S21 tem gravação de vídeo em 8K, você não falou, tô falando. Grava em 8K se você quiser. Não serve para ninguém o 8K. Você não vai querer gravar em 8K, certo? Pra que o 8K? Então tem 4K em todos os modelos, tem 4K 60, tem estabilização em todos eles. Recomendação, se você quer o melhor do melhor entre os 3 modelos para foto e vídeo, o S21, e ele entrou num preço legal agora, abaixo de 2.700. Eu acho que qualquer preço abaixo de 2.700 vale a pena. Aliás, vou deixar o link na descrição aí do canal do Telegram, que a gente postou hoje ele lá no Shoptime, se eu não me engano, tava abaixo de 2.700 hoje. Enfim, pessoal, as diferenças mais relevantes são essas que eu falei para vocês. E eles entrando em faixa de preço igual, né, quase igual, se for para pagar 200 a mais de um, eu, assim, se não tenho uso muito hard, meu uso é normal durante o dia, eu pegaria o Galaxy S21. O S21, ia esquecendo de dizer, ele tem 8 GB de RAM, contra 6 GB de RAM do S21 FE e do S20 FE. São 2 GB a mais de RAM, certo? As outras vantagens que eu já falei, S20 FE tem Snapdragon 865, né, e tem uma tela um pouquinho maior e tem a bateria de 4.500 mAh, certo? Como priorizo foto, não sou o cara que joga mais, né? E eu tô quase o tempo todo dentro do estúdio ou dentro de casa. Se eu precisar carregar, eu carregaria. Dentro desse cenário, tá? O meu telefone de uso pessoal, de novo, é um Galaxy S22 Ultra, que tem a bateria boa, durando aí 7 horas de tela mais ou menos, o que ele tá fazendo. Mas se eu fosse pegar um smartphone desse, que o meu budget, a minha grana, fosse para se encaixar dentro disso aí, eu iria de Galaxy S21 hoje, mesmo sabendo que ele tem a pior bateria e tem a menor tela. Mas aí é de cada um. Eu expliquei para vocês quais são as vantagens de um modelo ou de outro modelo, certo? Se eu fosse pagar 200 a mais entre um S21 e um S21 FE, eu pegaria o S21, mesmo sabendo que ele tem tela menor, certo? Não pegaria a versão FE, certo? Ah, cara, mas e aí? Você recomenda o S20 FE pra caramba? Recomendo o S20 FE pra caramba, porque dentro da faixa de preço de 1.890 que ele tá aparecendo, é imbatível. Só que se quiser um pouco melhor as fotos da frontal, traseira, aí você tem que gastar um pouquinho a mais. Às vezes R$700 a mais, R$600 a mais. E você sabe já o que eu falei, o que você vai perder. Enfim, em suma, resumindo, o Galaxy S20 FE ainda é o meu, a indicação de custo-benefício. Ah, e lembrando que o S21 já tem 5G também, e o Galaxy S20 FE agora que saiu uma versão 5G. Correto? Em suma, o S21, o S20 FE, aliás, continua sendo a recomendação de custo-benefício. Ele não saiu. Você vai perder um pouquinho na qualidade de foto da frontal, perder o autofoco, perder um pouquinho na lente de zoom traseira, certo? Mas você ganha em jogabilidade, em tamanho de tela. Enfim, pessoal, ainda é o custo-benefício S20 FE, certo? Mas para quem quer a melhor qualidade, essa pergunta, acreditem, eu recebo demais dentro dos meus vídeos lá no YouTube, até no Instagram. Rodrigo, não, mas me fala aí, qual que é a foto melhor, o vídeo melhor? É o S21, certo? As outras coisas que perde eu já falei aí. Enfim, se você quiser o melhor, você tem que perder. Nunca dá para ganhar em tudo, né? Você vai ganhar em câmera, foto e vídeo e vai perder um pouquinho de desempenho para jogos de longos períodos e um pouquinho de bateria. Repetir, mas é para entrar na cabeça de quem vai
comprar, beleza? Os 3 modelos eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e o canal de ofertas aí também, entra no canal de ofertas que hoje ele foi postado lá, o S21 a 2.600 e alguma coisa, se eu não me engano. Não tinha nem cupom hoje, era um preço de oferta realmente. Quando você estiver vendo o vídeo, não sei se vai estar lá, tá? Pessoal, o canal de ofertas que eu tenho aqui, que eu mantenho, a gente faz pesquisas todos os dias de ofertas. As ofertas, quando eu tô falando aqui, pode estar um preço, 5 minutos depois pode estar outro preço. Então, às vezes a gente posta as coisas lá, a galera vem falar, pô, você postou, mas não tá. Não tá porque as coisas mudam. A gente não é a loja, a gente posta várias lojas lá dentro. A loja mudou o preço mudou. As promoções aparecem, então por isso que é bom você ficar lá. A hora que aparece, você vai, clica lá e compra. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.